Ah, Hoje a gente vai falar sobre bilinguismo, né? Mas assim, para você que mora fora, tem filho, tem dúvidas. Ai, será que vale a pena ensinar português? Ah, meu filho não quer falar português. Ou acho que a fala dele está atrasada, porque tem duas línguas ou mais. Enfim, trouxe a Ellen hoje, que ela é especialista em língua estrangeira. Eu vi aqui que hoje eu tô com colinha, então hoje tá uma coisa bem profissional. Você é formada na UFMG em letras, em especialista em língua estrangeira, mas fala mais um pouquinho, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz. tá joia. Então, é isso, né? Eu sou formada em letras pela UFMG e lá também eu fiz uma especialização em ensino de língua. E em cima disso também, né? Quando eu morava no Brasil, eu dava aula, né, de língua estrangeira. Dei aula ali no Brasil por mais de 12 anos e tal, e já estou há 11 anos aqui nos Estados Unidos, onde eu continuo dando aula de língua online principalmente, mas acrescentei já que eu já tinha essa certa intimidade, certa prática com o ensino de língua, Uhum. logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu ainda morava aí perto de você, em DC, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, primeiro voluntário lá na Abrace, que é uma das instituições que eu tenho assim como referência dentro do ensino de português como língua de herança. Né? E aí, essa instituição aí na Virgínia, agora fica numa. Eles funcionam na instalação de uma igreja em McLean, né? E aí eu dei aula ali durante, se eu não me engano, 2 anos e meio, uma coisa assim. Mas enquanto eu dava aula ali, eu fui ficando mais curiosa, porque veja bem, eu era formada em letras lá na UFMG, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre essa modalidade de ensino de língua, que é língua de herança. Então, eu já tinha ouvido falar em é, segunda língua, língua estrangeira, que para quem estuda vê que tem uma diferença, algumas diferenças, umas nuances, né? Por exemplo, quando você está lá no Brasil, você fala inglês como língua estrangeira, porque o inglês não é falado no Brasil, né? Então aí você fala e estuda inglês lá no Brasil como língua estrangeira, porque o inglês é falado fora do Brasil. Quando você vem aqui para os Estados Unidos, por exemplo, você passa a falar inglês como segunda língua, porque é uma necessidade sua, você já aprendeu a sua primeira língua, vem para cá e passa a falar inglês como segunda língua, porque passa a ser a sua nova realidade. Então, assim, só para você ter uma ideia, assim, que tem umas diferençazinhas, umas nuances aí dentro do ensino, né, de língua, Uhum. e língua adicional, por exemplo, que às vezes eu posso falar sobre língua adicional, que é qualquer língua que você está acrescentando ao seu repertório, né? Então, nesse caso, o português como língua de herança pode ser também uma língua adicional. Enfim, e aí, aproveitando que eu já tinha essa experiência com ensino de língua, quando eu vim para os Estados Unidos, eu conheci a Abraço e fiquei curiosa com relação, né, à metodologia, à teoria por trás da questão do ensino de língua de herança. Aí fiz uma certificação na área e Uhum. continuo e nunca mais parei. Aí hoje aqui no Colorado, por exemplo, a gente até tem uma instituição, uma iniciativa de língua de herança, que a gente chama de Mico Sapeca, né? E a gente trabalha com as crianças aqui da comunidade, né, da região, com Uhum. essa questão de língua de herança. Tem uma pergunta aqui, né? Qual a diferença entre o bilinguismo e a língua de herança? Bilinguismo e língua de herança. Ih, tá começando a chover, viu? Vamos ver. Vamos ver se vai aumentar. Se aumentar, eu vou precisar sair correndo. Tá. Então, entre bilinguismo e língua de herança. Veja bem, bilinguismo é você falar, né? O multilinguismo, plurilinguismo, né? Bilinguismo, duas. É quando você fala mais de uma língua. Isso pode ser por motivação de herança ou não. Então, se uma mãe coloca uma criança lá no Brasil para estudar inglês, né? A criança tá desenvolvendo um bilinguismo. Não é motivado por família, por vínculos familiares, não necessariamente.
é motivado por, né, motivos de mercado, né, de profissionalismo e tudo mais. Então, para preparar para o mercado de trabalho, mas não que seja de herança. Já a língua de herança, ela tem essa motivação principal. Aqui com os meus filhos, eu quero que eles aprendam português, eu insisto no ensino de português, porque é a língua que a mãe deles fala, que a vovó, os primos no Brasil, e eu vou precisar ir para dentro. Pronto. Aí. Vinho continua. Eu resgatei o vinho que ele não ia ficar lá aguando, né? Que não pode. Live com vinho. Quem sabe um dia, né? Patrocinador aí. Eu te Opa. falo, eu fui numa festa ontem e experimentei esse espumante aqui. É a minha nova bebidinha. Eu amei. É verde, VERDI. É, é uma garrafa, um esverdeado claro, né? E, gente, que gostoso. E não é caro, esse é o melhor. Então, assim, eu comprei 3 garrafas. Tá anotado. Esteja anotado. Tá anotado. Primeira dica aquela. Então, nós paramos. Tá, que você estava explicando, né? A diferença entre bilinguismo e a língua de herança. A língua de herança está dentro do bilinguismo, só que a motivação é a questão familiar, né? É a herança. Então, assim, você não está mandando a criança para uma escola para aprender uma língua, para uma escola de língua para aprender uma língua. É uma parceria, é você, como família, de maneira consistente, trabalhando a língua de herança com os seus filhos, sobrinhos, netos, alguma coisa assim. E pode ser que você tenha o apoio de uma iniciativa que vai te ajudar nessa empreitada, porque é uma empreitada, né?